Olá, aqui é a Ana Paula Cardoso, eu sou oncologista clínica do Hospital Israelita Albert Einstein e estou aqui na ASCO-GU em São Francisco a convite da Oncologia Brasil para falar para vocês sobre o debate abiraterona ou docetaxel. Essa é uma pergunta antiga que surgiu desde a primeira vez que a abiraterona foi testada e aprovada no cenário pré-docetaxel. Isso assim era um cenário de doentes, de pacientes metastáticos que tinham duas opções, abiraterona ou docetaxel. Só que naquela época ficava mais claro porque a abiraterona ela foi testada num cenário onde os pacientes tinham menor volume de doença e eram também menos doentes, tinham menos sintomas. Então ficava mais claro você conseguir discernir para quem você ia dar a abiraterona e para quem você ia dar a docetaxel. Só que depois disso, o docetaxel foi assim aprovada pela primeira vez, já faz uns 2 anos, no cenário de pacientes sensíveis à castração. E aí a gente já tem vários estudos na lista, o Charter, o Stampede, o GETUC, que aprovou o docetaxel no cenário sensível à castração. E mais recentemente, o ano passado, a gente teve o estudo Latitude e o estudo Stampede, que também aprovaram a abiraterona nesse mesmo cenário. E aí fica um pouco mais difícil decidir entre a abiraterona e docetaxel para pacientes virgens de tratamento e pacientes sensíveis à castração. E por quê? Porque apesar de você ter uma tendência, ou os médicos têm uma tendência de passar uma medicação oral com uma melhor posologia, outros médicos vão querer passar quimioterapia porque querem tratar uma doença mais agressiva com quimioterapia, querem tratar, ter uma resposta mais rápida com quimioterapia, vão querer dar docetaxel. Só que a grande verdade é que essas drogas elas foram testadas no mesmo cenário, para o mesmo perfil de pacientes. São pacientes que têm alto volume de doença, são pacientes de alto risco, têm doença metastática, têm doença visceral, têm alto Gleason score. Então a grande verdade é que a gente ainda não tem a resposta para essa pergunta, principalmente para pacientes não metastáticos M0. Nesse cenário fica ainda mais difícil a gente avaliar a resposta que essas medicações têm, os dados são ainda mais imaturos. A gente teve a apresentação e atualização do Stampede nesse congresso com os dados de docetaxel, que comprovou o seu benefício na população M0, mas não por enquanto nos dados de sobrevida global. Conseguiu comprovar diminuição de recorrência e aumento de tempo para recorrência de doença, mas ainda assim não tivemos dados completos de sobrevida global. Então a pergunta continua e você continua tendo que discutir com o seu paciente custo e benefício dos tratamentos e deixando a critério do médico junto com o paciente essa escolha, tanto de toxicidade das medicações, que são completamente diferentes, quanto posologia.